Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, meus amados, vamos abrir a Bíblia, vamos para a reflexão da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar todo o povo de Deus a abrir a Bíblia em Joel, primeiro capítulo 1. Interessante dessas lives é que a gente não pede para o pessoal ficar em pé, sentado, em pé, que os irmãos se levantem, que os irmãos se assentem. Ok? Lembrando, queridos, se você estiver na sua casa, aonde você estiver, tira um registro dessa live, tira uma selfie, né? Tira uma foto comprovando que você está conectado, para que a gente possa, dessa forma, divulgar e incentivar outros irmãos também para estarem conosco, cultuando, prezando por esse momento de comunhão. Joel, primeiro capítulo, versículo 14. Não sei se a internet do meu celular está ruim, mas não chegou aqui no da igreja, não. Ok, não sei se é a minha internet que está ruim. Mas hoje foi um dia de muitos percalços, irmãos, muitas dificuldades nós tivemos, mas é assim, né? É assim, a gente não pode se desanimar. Ok, Willis, estamos funcionando, agora sim. E agora nós estamos conectados, 47 pessoas nos acompanhando. Chegamos ainda hoje a mais de 80 pessoas. Um abração especial, uma saudação fraternal a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu quero fazer essa saudação, registrar aqui a nossa irmã Vitória, nossa irmã Nilde, nossa irmã Daniela, nosso irmão Daniel, nossa irmã Patrícia Siqueira. Que Deus abençoe todo o povo de Deus que está nos acompanhando. Rosália, em Aracaju, nos acompanhando também. Nossa irmã Nilde, nosso irmão Josenildo. Mandar um abraço especial para Jailson e toda a sua família. A pastora me disse que por 5 vezes ele dizia: manda uma saudação para Jailson e família, mas infelizmente existe um delay, né? Existe um atraso de aproximadamente 1 minuto. Enquanto eu falo aqui, olhando as mensagens, aí quando eu vou responder ou comentar, já é muito tarde. Então, que os irmãos levem isso em compreensão, mas para mim é uma satisfação imensa poder saudar, cumprimentar Juliana Rocha, todo esse povo abençoado. Ana Patrícia, que Deus os abençoe mais e mais. Vamos para a meditação da palavra de Deus. Se você puder compartilhar essa live, nós te agradecemos. Compartilha e vamos viver os ensinamentos de Cristo, que nos ensina da seguinte forma: aquilo que vocês ouviram ao ouvido, anunciar entre os telhados. Chegou a hora, chegou o tempo, é chegada a nossa vez de proclamar o Evangelho aos 4 cantos da terra, de anunciar nos altos montes, entre os telhados, para que todos que tiveram ouvido ouçam as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, que a nossa vida seja um testemunho da graça, do amor de Deus, ok? E aí os irmãos vão chegando mais, o irmão Rubens, o irmão Jonatas, Daniel, o irmão Jean, Gilberto, o povo abençoado, irmão Luiz, Deus abençoe, irmã Jamile, todo o povo de Deus conectado. Já estamos em 50 irmãos conectados, logo chegaremos a um número maior, ok? Lembrando, irmãos, não esquece de tirar a selfie, né, registrando o momento que você está cultuando conosco, para incentivarmos. Eu tenho postado nas redes sociais, faço questão de postar, e dessa forma incentivar toda a igreja ao redor do mundo de que a família evangelizadora está conectada, que nada pode nos intercalar, nada pode intercalar a voz do adorador, nada pode interromper, nada pode interferir no culto ao Senhor. Ok? Palavra de Deus, Joel primeiro capítulo, versículo 14. Versículo 14 nos diz o seguinte: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que diga, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, que ministre esta palavra viva, poderosa, eficaz aos nossos corações,
que venhamos ser ministrados pela unção, pela graça, pelo poder do Altíssimo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai todos os povos. Meus amados, diante dessa realidade que nos atormenta, diante dessa situação que nos assola, nós não temos uma outra atitude a não ser convocar o povo de Deus ao jejum. Silêncio no arraial de Deus. 11 ovelhas estão me dando um trabalho aqui, ó. Menos os sinais de amor. Não, você está na parte técnica. Não se preocupe não. O homem não pedindo desculpa, mas ele está na parte técnica. Está resolvendo um problema técnico. Diante da realidade que nós estamos vivendo, o Espírito Santo nos direciona, hoje mais do que nunca, mais do que em qualquer outro tempo da história, a convocar o povo de Deus para o jejum. O que é jejum? É abstinência de alimentos para fins espirituais. É você se abster dos prazeres para se dedicar a uma prioridade espiritual. Não podemos ignorar a realidade que estamos vivendo. Precisamos de discernimento para entender o tempo do Senhor, conforme Joel. Meus irmãos, nós vivemos dias como os dias de Joel. A Bíblia nos diz que houve uma invasão de praga de gafanhotos sobre a nação de Israel. E esses gafanhotos exterminaram a videira, a oliveira, exterminaram o trigo, exterminaram toda a plantação, toda a colheita do povo do Senhor naquela época. Então houve uma grande recessão, uma grande crise instaurada naquela nação, naquele povo, durante esse período de Joel. A figueira não dava mais os frutos, a videira não dava mais os frutos, a oliveira não dava mais os seus frutos. Se você for ver o capítulo 1, fala isso com muita exatidão. As palmeiras, os campos já não mais produziam. Então essa crise instaurada que trouxe inflação, que trouxe recessão e que trouxe ao mesmo tempo um desânimo espiritual. E o gafanhoto era a praga do Senhor, era o juízo de Deus. E aí Joel teve discernimento, teve sensibilidade para convocar o povo, para apregoar um santo jejum, uma convocação solene. Eu gostaria de falar para você que está me assistindo, são 51 pessoas online, são 51 pessoas conectadas até o presente momento. Eu queria dizer para você com muita franqueza e sinceridade que eu sinto de Deus a necessidade de convocar você que é igreja, independente se você congrega na evangelizadora ou em outra igreja, a juntos apregoarmos um santo jejum. Deus está despertando o seu povo para isso. Deus está convocando o seu povo. Quem é povo de Deus? Eu falo da igreja que é organismo vivo. Eu falo da igreja invisível. Eu falo dessa igreja que é militante na terra, triunfante nos céus. Eu falo dessa igreja que não se resume a rótulos denominacionais. Eu falo sobre a igreja viva, edificada por Cristo, cujas portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque ela é firmada na rocha inabalável, que é a pedra angular, Cristo Jesus, fundamento da nossa fé. Portanto, você que é a igreja jejuar, e aqui, se você é membro da evangelizadora, eu quero te convidar para jejuarmos esse domingo. Separe um tempo de jejum, lembrando que jejum não é dieta, não é se abster de alimentos simplesmente para fins pessoais, não. O propósito é espiritual, o jejum tem que ser acompanhado de oração, de rendição, de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. Você vai separar um tempo esse domingo para se dedicar a um jejum. E nós percebemos muitos homens de Deus ao longo da história sendo instruídos
pelo Senhor por esse propósito. Exemplo, Moisés apregoou um santo jejum para que o povo de Deus pudesse viver a libertação do Egito. A Bíblia nos fala que Esté apregoou um santo jejum para que o povo hebreu pudesse viver, o povo judeu pudesse viver um grande livramento dos inimigos. Nós encontramos mais na Bíblia Daniel apregoando um jejum para que ele obtivesse revelação da parte de Deus. Neemias apregoando o jejum para que ele conseguisse a restauração das muralhas de Jerusalém. O próprio Jesus se dedicando ao jejum, ao santo jejum, para ter consagração. Resumindo o que foi dito aqui, Moisés em busca da libertação, Esté em busca do livramento, Daniel em busca da revelação, Neemias em busca da restauração e o próprio Jesus em busca da consagração. Entendemos que o jejum nos traz esses benefícios esses espirituais, que é a libertação, que é o livramento, que é a restauração, que é a revelação e que é a consagração ao Senhor. Portanto, não podemos ignorar a importância do jejum. Mais do que nunca se torna necessário diante das pestes, diante das pragas, diante das tragédias, diante das calamidades que assola não mais um povo, uma nação. Não se trata de um surto epidêmico, mas de uma pandemia generalizada, se estendendo cada vez mais, alcançando mais e mais povos. E o que nós devemos fazer como igreja? Nos posicionar em nosso lugar, assumir a nossa função. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo. Alguém pode ler essa primeira parte e interpretar da seguinte forma: mas Deus, todo povo é povo de Deus. Aí Deus, ele é mais detalhista, ele é mais enfático. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E no período veterotestamentário só existia um povo monoteísta. Eram os judeus. Os egípcios, os babilônicos, os romanos, os gregos e todos os outros povos eram politeístas. Eles adoravam várias divindades, vários demiurgos. Portanto, eles não eram conhecidos como um povo que adora a um só Deus. Eles eram povo dos deuses, deuses do Olímpico, e os números, deuses das suas mitologias nórdicas, enfim. Mas quando diz o meu povo que se chama pelo meu nome específico, é o povo que adora ao Iavé, tetragrama sagrado YWHW. É esse povo. Povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Os céus não se abrem para ouvir o decreto do presidente. Os céus não se abrem para ouvir o ultimato do juiz. Os céus não se abrem para ouvir as sentenças dos governantes. Os céus se abrem para ouvir a voz do povo de Deus. E se você é povo de Deus, meu irmão, escuta isso. A Bíblia diz que as nossas orações são levadas a Deus em cálice de ouro pelos anjos e chegam diante das suas narinas como aroma agradável. Veja que privilégio. Está escrito isso em Apocalipse. Portanto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Não é OMS, Organização do Ministério de Saúde, que sara a nossa terra. Não é a comunidade científica que sara a nossa terra. Não são os infectologistas que vai sarar a nossa terra. Não é a ONU que vai sarar a nossa terra. Não é o Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde que vai sarar a nossa terra. Somente Deus sara a nossa terra, e a condição é bem clara, através do seu povo. Portanto, meu irmão, presta bem atenção. Assim como Joel disse: promulgai um santo jejum, convocai o povo para esse encontro solene com nosso Deus.
através do jejum, abstinência de alimentos para fins espirituais. O jejum não pode ser ostentativo, né? Não pode ser um momento de ostentação. Você não vai se ostentar com o jejum. Jesus repreende aqueles que se vangloriavam, que deixavam transparecer, estavam jejuando. Esse jejum não é midiático. Nós não estamos aqui fazendo mídia nem média com ninguém, não. Nós estamos aqui convocando o povo de Deus para viver um jejum prático, não um jejum teórico. O nosso objetivo aqui, jejum, detalhe, gente, jejum não é voto, não é propósito. Tem gente fazendo voto com Deus e confundindo as coisas. O jejum realmente é a abstinência dos alimentos, se abster desses prazeres e se dedicar. Não existe isso, eu até entendo. Quando a pessoa diz, eu vou fazer um jejum da internet, eu vou fazer um jejum de um hobby, de uma prática, eu até entendo o que ela está fazendo, mas isso é voto. Isso é fazer um propósito com Deus. E lembrando, jejum não é barganha não. Se Deus me abençoar, eu vou fazer um jejum. Não é barganha não. É por ser abençoado por Deus é que você jejuma. Não é para ser abençoado por Deus que você jejuma. Se você tem um entendimento de que o jejum é um benefício para você, que vai lhe trazer sensibilidade espiritual, você vai estar mais sensível à voz de Deus, você compreender mais os propósitos de Deus. Então, meus irmãos, Joel convoca o povo de Deus para o jejum. Agora a pergunta é, a convocação do jejum, como deve ser esse jejum? Joel explica no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 12. Ele vai nos dizer o seguinte: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o jejum tem que ser com sinceridade. Sinceridade, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tem que ser algo voluntário, tem que ser algo do coração, apesar desses personagens citados que foram mencionados aqui, Moisés, Esther, Neemias, Daniel e Jesus, muitos outros fizeram convocação coletiva para um jejum coletivo, lembrando que o seu compromisso é pessoal, é íntimo com Deus. Você pode acatar uma instrução de uma autoridade espiritual, mas a forma que você vai cumprir é pessoal, é íntima. Não tem que ser porque um pastor pediu, não tem que ser porque um líder instruiu, tem que ser porque o Espírito de Deus moveu o seu coração. Portanto, o jejum, segundo o ensinamento de Joel, ele tem que ser com sinceridade. Convertei-vos a mim, mas de todo o vosso coração. Essa é a hora, irmãos. Essa é a hora de nos posicionarmos como sacerdócio real. Qual é o sentido da palavra sacerdócio real, se não mediador? Mediador. Cristo é o único mediador entre Deus, entre os homens e Deus, isso é um fato. Mas quem são os mediadores entre o mundo e Cristo? Você já parou para pensar nisso? Cristo é o único mediador entre o mundo e Deus, entre Deus e o mundo. Mas quem é o mediador entre o mundo e Cristo? Senão a sua igreja. Qual é o sentido de sacerdócio real? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, mais do que nunca, assumir o nosso ofício de sacerdócio, um sacerdócio real, verdadeiro, é clamarmos. O que é que a Bíblia nos diz em Romanos? Que a terra geme com expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Aguardando a revelação de quem? Dos católicos, dos evangélicos? Não, dos filhos de Deus. Dos batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, assembleanos, pentecostais, tradicionais. Não, dos filhos de Deus. A terra geme com expectativa. Hoje, a humanidade toda sofre.
E eu fico imaginando os prejuízos irreversíveis, inimagináveis que virão. E o que nós devemos fazer diante dessa situação? Justamente nos posicionar como sacerdote real. E Joel nos ensina, através de um jejum sincero, de todo o coração. Um jejum com convicções do que estamos fazendo e, sobretudo, para quem estamos fazendo. Então, o jejum com sinceridade. Segunda lição, o jejum com quebrantamento. Olha o que o texto nos diz, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, um jejum sincero, mas ao mesmo tempo um jejum com quebrantamento. Rasgar o coração. Chega de estereótipos. Chega de teatralização. Rasgar as vestes é fácil. Difícil é rasgar o coração. É fácil carregar uma cruz, um peito. Difícil é ter peito para carregar a cruz. Chega de ritos cerimoniais, de liturgias artificiais. Chega, Deus está farto. Eu encontro na Bíblia em todo tempo Deus interrompendo um culto, dizendo: quem vos requereu pisar somente no meu templo, na minha casa? Deus interrompendo louvor e adoração. Parai de cantar, ou vocês apresentam um cântico novo, ou vocês parem de cantar. Deus interrompendo a adoração do povo porque não era genuína, porque por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Isso porque existem falsos adoradores. Olha bem, Deus não está à procura de adoração perfeita. Se Ele estivesse interessado em adoração perfeita, Ele tinha à sua disposição os anjos dos céus. E quando os anjos louvam e adoram, não tem interrupção, irmão, não tem interferência, não tem percalço. Ninguém desafina. Subtona, né? Eu vou participar desse coral. Lá eu vou soltar minha voz, viu, gente? Quando chegar esse dia lá no céu, eu vou soltar minha voz. O bom disso é entender que não é a adoração perfeita que Deus procura, é a adoração verdadeira, verdadeira adoradores. Ele procura isso. Sinceridade, quebrantamento. Irmãos, Deus está fazendo algo com o seu povo. Deus está fazendo, falar igual os irmãos pentecostais, um rebuliço no meio da igreja. Deus está chacoalhando. A tampa da panela vai voar. Não é assim que o nosso irmão fala? Deus está chacoalhando seu povo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e permita-me repetir mais uma vez, irmãos. Eu pensei que esse dia ia chegar, que nós seríamos proibidos de cultuar ao Senhor, que as portas seriam dos templos fechadas, mas eu pensei que isso aconteceria por uma perseguição política, de natureza ideológica, mas não. Isso aconteceu. Não só aconteceu para a igreja, por isso não se configura em uma perseguição religiosa, mas nós fomos privados. Nós fomos privados e estamos nos abstendo da comunhão entre irmãos, isolados, confinados em nossos lares. E eu tenho certeza que, eu acho que você assim como eu, temos a saudade da comunhão fraternal, de cumprimentar e abraçar os nossos irmãos, e mais do que nunca nós vamos valorizar quando retornarmos. Mas como disse Valnice Milhões, eu posso discordar dela em muitas coisas, mas o que ela diz com toda razão. Ela diz que Deus mudará a concepção da igreja. E a partir desses dias nós vamos entender que igreja não é prédio, igreja é pessoas, igreja não é show, meu irmão. Igreja é culto.
E a glória de Deus se manifesta de fé em fé, não de encontros em encontros. O mercado gospel, eu quero declarar falência ao mercado gospel em nome de Jesus. Que caia por terra todos os artistas que não são adoradores. Não tem um problema quando os adoradores usam a arte, mas tem um grande problema quando os artistas se fingem de adoradores. Os interesses são outros. Não buscam altares, buscam plataformas. Não querem a glória de Deus, mas querem status, fama, glamour. Não querem alimentar os fiéis. Querem apenas descontrair os fãs. A diferença é outra. Não buscam cultos, buscam shows. Não querem ser igreja, querem abrir igrejas. E essa é uma realidade de nossa nação terrível. E a nossa oração é que o mercado gospel venha à falência em nome de Jesus. E eu acredito, não vão nisso, milhões disso, que Deus está mudando a concepção da igreja. Deus está mudando completamente a concepção da igreja para valorizarmos o tempo kairos, o tempo oportuno que ainda nós temos à nossa disposição. Portanto, irmãos, lembre-se do que está escrito. Jejum com sinceridade, jejum com quebrantamento, vou ler de novo, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e se arrepende do mal. Deus, mesmo sendo supremo e soberano, Ele volta atrás dos seus decretos. Isso são os decretos condicionais e os incondicionais. Incondicionais não dependem de nós, mas os condicionais é quando depende da nossa ação, Deus terá a sua reação. A depender da nossa forma de agir, Ele vai reagir diferente. 2 Crônicas 7,14 é um exemplo disso. A gente cita muito o versículo 14, né? Mas a gente esquece de ler o versículo 13, que quando diz, quando eu enviar pragas, quando eu enviar gafanhotos, quando secar a terra, aí cumpre-se o versículo 14, se o meu povo, ou seja, quando o juízo de Deus for manifesto, se o povo clama, chama pelo seu nome, buscá-lo, Ele o virá. Ele virá ao nosso favor. Quando se fala sobre esse jejum com quebrantamento, eu me lembro muito bem do versículo 17 de Joel 2, que vai falar sobre sinceridade, quebrantamento e agora arrependimento. Olha o que é que nos diz. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre no altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, para que hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Ou seja, jejum com sinceridade, com quebrantamento e com arrependimento. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros de Deus, estejam no altar, se convertam ao Senhor. É como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se ao vosso riso, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Jejum com sinceridade, com quebrantamento, com arrependimento. Meus irmãos, eis aqui a instrução de Deus para todo o povo de Deus ao longo da história. Você não vai encontrar um homem relevante em seu tempo, em sua época, que não tenha prezado e priorizado por esses princípios. E quando nós cumprimos os princípios, Deus se compromete em cumprir
os seus propósitos. É hora de jejuar por nossa vida, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelos demais povos e por toda a nossa geração. É hora de jejuar, e quando nós jejuamos, aí Deus começa a agir, e assim agiu na vida de Joel. E aí, o que é que o jejum trouxe para Joel? Duas coisas. Vou ler aqui simplesmente. Duas coisas. Um tempo de restauração. Olha o que diz. Esse tempo de restauração, ele viu. Os gafanhotos levaram a videira, a figueira, a oliveira, a palmeira, exterminaram o campo que não produziam mais alimentos. Ele viu. Ele contemplou com seus próprios olhos o gado morrendo em pleno campo, os riachos secando. Ele viu o juízo de Deus, e ele entendeu que era necessário um período de jejum, e esse período de jejum mudou a história no tempo de Joel. Então ele viveu uma restituição, uma restauração através do jejum, e é isso que eu quero profetizar sobre o Brasil. Eu vou pedir aqui ao Willis, por gentileza, Willis, pega a bandeira do Brasil, nós queremos orar por ela. Traz ela aqui. Enquanto ele está providenciando a bandeira do Brasil, eu vou estar lendo aqui para você a restauração através do jejum. Olha o que é que diz. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos do Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que sou o seu Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus não se contenta em falar somente uma vez, ele repete, ele enfatiza, para que isso fique registrado na nossa mente e no nosso coração. E o meu povo não será envergonhado. O jejum traz uma restauração, uma restituição. E agora, mais do que uma restauração para o nosso tempo, mais do que uma restituição para o nosso tempo, o jejum de Joel, olha bem para mim, igreja. Alguns hábitos são inevitáveis. Nos acompanha. Olha bem para mim, irmão. Além de uma restituição pessoal, além de uma restauração para o tempo presente, o jejum, meu irmão, ele provoca um avivamento para o futuro. Se acontecer o Pentecoste, no capítulo 2 do livro de Atos, esse Pentecoste foi previsto e foi determinado por Joel. Ele disse, e acontecerá, sendo usado por Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ah, meu irmão, me deleito nessa palavra de Deus. Eu me derramo sobre esta palavra, porque eu entendo, consigo pela graça discernir o que Deus tem para nós, mesmo diante desse caos, mesmo diante desse colapso. E eu quero profetizar, meus irmãos, que se nós jejuarmos, jejum e domingo,
Reserve um tempo. Fecha a porta do quarto. Dobra o teu joelho. Coloca a tua face no pó. Busca ao Senhor. Vamos jejuar. Vamos jejuar com sinceridade, com quebrantamento, com arrependimento. Vamos aprender a prática do arrependimento coletivo, do pedido de perdão coletivo. Você já percebeu que Esther, Neemias e tantos outros vai dizer: eu e minha casa pecamos contra o Senhor. Aí você pensa um pouco sobre isso. Porque ele não trata somente no âmbito pessoal, eu pequei contra o Senhor, porque ele estende isso à sua família. E outros vão dizer: eu e minha casa e o meu povo pecamos contra o Senhor. Outros vão dizer: eu e a minha nação, eu e a minha geração pecamos contra o Senhor. Ou seja, uma confissão coletiva. Vamos dizer: eu e meu povo, eu pequei contra ti, mas minha casa, minha família, meu município, estado, nação, continente, a minha geração tem pecado contra ti. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos rasgar o nosso coração, de fato e em verdade. Porque, meu irmão, haverá restituição. Haverá restauração. Eu profetizo isso sobre tua vida, sobre tua família. O que está escrito, e por 2 vezes foi escrito, para que ninguém ouse esquecer o que Deus falou. Assim como diz um verso: uma vez falou o Senhor, 2 vezes eu ouvi. E agora eu posso dizer: 2 vezes falou o Senhor, e 4 vezes eu ouvi. E o que Deus fala aqui é: o meu povo jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Meu povo, você é povo de Deus, irmão. Você é povo de Deus. Lembra do salmo que foi lido no início? Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você é povo de Deus, então descansa teu coração. Como disse o salmista Davi: ainda que ao meu redor se acampe um exército, não se atemorizará o meu coração, porque o meu coração está firmado no Deus que é a minha rocha, que é o meu baluarte, que é a minha cidadela, que é o meu rochedo, que é a pedra mais alta do que eu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, restituição pessoal, restauração em nossa geração. E agora, o mais interessante de tudo: avivamento para um tempo. Muito obrigado, meu querido. Avivamento para um tempo. Que nós não sabemos quando esse tempo virá. Joel falou de uma época que ele não vivenciou. Mas ele viveu o seu tempo na convicção que foi instrumento de Deus para arar uma terra seca, que um dia seria uma terra frutífera e deleitosa. E por essa razão nós estamos aqui, meus irmãos, para que os nossos filhos e para que os filhos dos nossos filhos, para que as demais gerações que ainda virão, possam desfrutar do avivamento, das sementes do avivamento que estamos lançando sobre o solo brasileiro, para que eles possam colher o fruto da glória de Deus em todos os setores e segmentos da sociedade, nos poderes legislativo, executivo, judiciário, na saúde, na segurança, na educação, que o Brasil se desperte como uma grande nação, que haja ordem, que haja progresso e que haja, acima de tudo, temor a Deus, que não seja simplesmente conhecida ao redor do mundo como a nação do carnaval, do futebol, mas como seja reconhecida como a terra do avivamento, a terra da adoração, e que em nome de Jesus se levante os profetas para pregoar o santo jejum. Eu queria nessa live agradecer a Deus por alguns homens que têm se levantado na nossa nação. Eu poderia citar muitos, mas eu vou citar Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio, eu nem sei qual é a igreja dele, não me recordo na verdade,
mas ele começou a convocar os pastores da sua cidade. E de repente isso se estendeu. E aí os pastores do estado abraçaram a causa. Depois os pastores do Brasil abraçaram a causa. E eu estava em casa esses dias pedindo instrução a Deus sobre o que eu iria falar, sobre o que eu ia ministrar. E eu senti um desejo ardente de falar sobre jejum. E o que veio a meu coração, meus irmãos que aqui estão, foi a palavra de Jesus, onde foi confrontado pelos fariseus, pelos discípulos de fariseus, que disseram, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista, chegaram até Jesus e disseram: por que nós jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: eles não precisam jejuar enquanto o noivo está com eles, mas haverá dias que o noivo será retirado deles, e aí eles precisarão jejuar. Eu entendi aquilo. Deus se apresenta em Israel, na história de Israel. Escuta isso, meu irmão. Você aqui, você aí, escuta isso. Deus se apresenta na história de Israel como um esposo. Você vai ver isso, o profeta Isaías, Ezequiel, o profeta Daniel. Você vai ver vários profetas como Jeremias, como Oséias. Deus se apresenta à nação como esposo. E na tradição dos judeus, enquanto os noivos aguardavam o noivo, porque aqui na nossa cultura o noivo está no altar, né? Aguardando a noiva. A cultura judaica é diferente. É a noiva no altar aguardando o noivo. E quando a noiva está no altar, a igreja tem que estar no altar. Senão o noivo não virá. Gostei da analogia aqui, né? Interessante, né? A metáfora. Enquanto a noiva está no altar, a cerimônia é diferente. Pode durar horas e horas e horas. Mas enquanto o noivo não chega, ninguém se alimenta. Enquanto o noivo não chega no local, no recinto da cerimônia, das bodas, ninguém ousa se alimentar. É uma ofensa, é uma desonra. Quando o noivo chega, se concretiza o casamento, aí sim os convidados, testemunhas, os amigos podem desfrutar da festa. Agora detalhe, quando Jesus diz bem assim, eles não precisam jejuar, porque eles são amigo do noivo. Tem gente mais privilegiada do que o amigo do noivo em uma festa. Tem gente mais beneficiada do que o amigo do noivo. Sabe o que me deixa emocionado? A palavra é essa, emocionado nessa passagem. Que poucas passagens Jesus se revela como o próprio Deus. E essa é uma que passa despercebida aos nossos olhos. Jesus aqui, ele está se revelando como o próprio Deus. Ele diz: eu sou noivo. Eu sou noivo. O esposo prometido pelos profetas. E ele agora diz: eu sou noivo. João 10, 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Aqui Jesus está declarando a sua deidade. Eu sou noivo, enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas haverá dias, interpretação da lição, haverá dias que eles precisarão jejuar, porque eu serei tomado. Escuta, meu irmão, por que jejuarmos? Um dos não. Existem muitos motivos para jejuarmos, mas esse é o mais importante. Esse é o mais especial. Atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando Jesus disse: haverá dias que eles precisarão jejuar, Jesus estava falando, meus irmãos, sobre esses dias. E chegou o dia que o noivo foi tirado. E é necessário orarmos para que ele volte para nós. E a minha oração é essa. Como ministro do Senhor, eu quero chorar. Eu quero rasgar o meu coração. Eu quero me quebrantar em sua presença,
para que Ele volte para nós, para que Ele venha, que venha o seu reino sobre nós, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então eu louvo a Deus pela vida de Luiz Hermínio. Aí perguntei: Deus, o que é que eu vou falar? Deus, jejum. Eu disse: mas Deus, eu vou falar sobre o quê? Aí alguém manda uma mensagem para mim. Quando eu abro, está lá Luiz Hermínio fazendo uma convocação. Eu entendi aquilo como confirmação da parte de Deus. Depois essa mesma outra pessoa enviou um vídeo do nosso presidente Jair Bolsonaro convocando a nação para o jejum, domingo agora. Até o presidente aderiu à causa. Um só homem, no recôndito do seu quarto, sentiu direção de Deus para jejuar. Depois foi movido pelo Espírito para convocar os pastores da sua cidade. Os pastores da sua cidade abraçaram a causa. De repente, os pastores do seu estado também aderiram. De repente, toda a nação e agora o presidente. Você pode ter suas divergências com ele, você pode ter suas diferenças com ele, mas ele é o nosso presidente. E o próprio presidente agora convidou o Brasil para jejuar. Esse domingo, meu irmão, vamos jejuar. Quando até mesmo as autoridades entendem a importância do jejum, enquanto as igrejas estão omissas, não todas, perdoe a redundância, não quero generalizar, mas quando a maioria das igrejas estão omissas, estão relapsas diante dessa situação e de repente até o presidente da nossa nação, do nosso país, convoca o povo de Deus para jejuar. Irmãos, é chegado o tempo. Deus pode mudar a nossa história. Deus mudará a nossa história a partir do momento que nós jejuarmos. E é isso que eu quero fazer nessa hora. Convocar a igreja evangelizadora. Quem toca tambor nunca sabe aonde o som vai chegar. Eu não sei quem é você que está me ouvindo agora, nem da onde você é, cidade, denominação. Isso não importa agora, somos irmãos em Cristo Jesus. E como irmão, eu quero te convidar, em nome de Jesus, não para ouvir a minha voz nem minha instrução, mas para ouvir a voz dos céus e as instruções do reino de Deus. Vamos jejuar. Vamos jejuar. Domingo agora eu quero convocar todo o povo de Deus para jejuar, para rasgar o coração como nunca e pedir para que Deus transforme a nossa história. Eu quero profetizar restituição, restauração e um tempo de avivamento. Podemos até não participar, mas seremos instrumentos de transformação em nossa geração. Seremos a agência de mudança para a glória de Deus. Vamos, nesse exato momento, orar. Enquanto isso, o Ministério do Louvor estará retomando aos seus postos. E a partir de então, vamos elevar mais uma vez o nosso clamor aos céus. Pai querido, graças te damos e bendizemos ao teu maravilhoso nome. Nessa hora, nós queremos erguer o estandarte da nossa bandeira. Nós queremos clamar pela nossa nação. Queremos clamar pelo nosso povo. Queremos rogar, Senhor, a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua misericórdia, a piedade, clemência, a tua benevolência. Ó Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Eu tenho um pecado contra ti, minha casa, minha família, minha cidade, meu estado, minha nação, meu povo, minha geração. Nós temos pecado contra ti. Perdoa, Senhor, nos sara, nos cura, nos limpa, nos livra, nos liberta de todas as amarras do pecado. Não queremos ser escravos do príncipe deste século. Ao contrário, nós queremos ser servos, embaixadores, testemunhas, arautos, atalaias, filhos
do Deus vivo. Queremos ser integrantes do teu reino e anunciar as suas maravilhas. Portanto, Deus, eu clamo pelo Brasil. Eu clamo por todas as nações desse mundo, para que eles reconheçam que há um só Deus, que há um só Senhor. Que Cristo seja exaltado. Eu tenho visto coisas que eu nunca imaginei ver. Comunidades todas louvando o teu nome. Favela, periferia, presídios, hospitais, universidades, bairros, condomínios, as pessoas indo para as janelas, as pessoas indo para as ruas, clamando o teu nome. Há um mês, aproximadamente há um mês, o teu nome estava sendo tripudiado na Sapucaí. O Senhor estava sendo ridicularizado em pleno carnaval. Mas hoje, Senhor, eu vejo as pessoas reconhecendo em sua grande maioria que Cristo é a solução, que Cristo é a esperança, que Ele é a luz no fim do túnel. E nós clamamos para que o Senhor venha, sare a nossa terra, cure o nosso povo, cesse essa praga e liberte-nos de todo mal. Que a tua igreja, toda ela, seja avivada em nome de Jesus. E que venhamos viver dias melhores, que venhamos viver tempos melhores, que venhamos colher as sementes que foram lançadas com choros, com lágrimas daqueles que nos antecederam, e acreditar que não falharíamos no propósito. E aqui estamos, Senhor, e conforme está escrito em tua palavra, Deus conservará em paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em Ti. Nós estamos em paz, porque confiamos em Ti, e o nosso propósito é firme, é firmado em Tuas palavras, é firmado em Tua promessa. Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.